sendo suficiente. O lugar estava pequeno. E aí começou a ter problema, irmão. Começou a ter problema. O problema começou porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se desentender. Eles iam tratar do rebanho e chegava lá, um queria botar para comer num lugar e o outro queria ir, o lugar era pequeno. E aí começou a ter um desentendimento entre os pastores dos rebanhos. Abraão, vendo isso, irmãos, achou que não estava certo. Tanto ele como Ló. Disse, puxa vida, nós somos tão unidos, se damos tão bem, não está certo isso não. Nós precisamos resolver essa situação. E aí os dois sentou para ter uma conversa, o tio e o sobrinho. E chegaram a uma conclusão. Naquele momento era necessário um escolher um lado e o outro, né? Para que eles pudessem continuar prosperando e vendo os rebanhos e a família aumentando. Porque não era só o rebanho que aumentava não, os criados aumentavam, a família aumentava, né? Ia prosperando e aumentando, né? E tem situação que é diferente, né? Que o problema é para ser resolvido por causa da escassez, né? Aqui já era diferente, era por causa da fartura. O problema era por causa da fartura, então, mas era um problema. Tanto na escassez como era um problema a ser resolvido. E aí eles entram aqui nessa conversa, onde os irmãos acabaram de ver eu mencionando aqui, e Abraão propõe a Ló que ele escolhesse um lado para onde ele iria com seus rebanhos, e aí ele iria para o outro lado. E aí resolveria o problema e as famílias não iriam entrar em contenda. Não iria brigar. Ia ter ter que ficar distante um pouquinho, mas não iria ter aquela contenda que estava acontecendo entre os pastores e logo ia chegar entre o tio e o sobrinho. E aonde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar nesse ponto, irmãos. Toda vez que nós escolhemos algo como Ló escolheu, nós estamos fadados ao fracasso. Toda vez que nós escolhemos algo por aparência, sem buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, a vontade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, à decepção, à tristeza, que foi o que aconteceu com Ló. Irmãos, quando Abraão disse, ó Ló, escolhe o lado, para onde você for, eu irei para o outro lado. Qual foi a primeira atitude de Ló? Foi olhar para o lado mais bonito, mais belo. Ele olhou para as campinas do Jordão. A Bíblia fala que eram lugares regados, como parecia até mesmo a região mais farta do Egito. E ele olhou e enxergou a beleza daquele lugar, a fartura, as pastagens. Ele olhou e viu aquilo que enche o olho do homem, que é a beleza externa, que é aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos carnais. E na hora, irmão, ele esqueceu de tudo que ele aprendeu com o tio dele. Ele esqueceu que tinha um Deus que guiava eles e que dizia, vai para a terra onde eu te mandar. Ele esqueceu disso, irmãos. E aí, trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas, irmão, às vezes acontece conosco. No dia a dia, na nossa correria, nas decisões, nos negócios, na família, nos relacionamentos.
nas escolhas das compras que nós vamos fazer, dos financiamentos, dos empréstimos, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes nós nos empolgamos pelo momento ali que é apresentado, né, a solução rápida, e às vezes nós fazemos aquela escolha rápida sem consultar a Deus. E aí onde mora o problema, irmãos. É aí onde mora o perigo. Porque todas as vezes que nós esquecemos de consultar a Deus, nós escolhemos conforme o nosso olho vê. E esquecemos de perguntar a Deus se realmente é aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ló poderia, não precisava ele escolher na hora, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido, mas já dei muita cabeçada, é não resolver na hora. Não, para que resolver na hora, né? Nem tudo precisa resolver na hora. Quando chega alguém nos pressionando: "Ó, você tem que resolver agora, então pode, não quero". Se uma das coisas erradas, irmão, é a pressão de resolver na hora. Não precisava Ló ter escolhido na hora. Eu tenho certeza, se ele dissesse: "Ó, Abraão, vamos buscar a Deus", Abraão ia dizer: "Ó, agora ele aprendeu. Vamos buscar a Deus, e Deus vai dizer o que é melhor para nós", não é? Deus vai dizer o que é melhor para nós, para onde eu devo ir, para onde tu deve ir. Deus vai orientar. Ou às vezes Deus não quisesse nem que separasse, ou quisesse que separasse, vice-versa, né? Nós não sabemos. Mas o importante em tudo isso, irmão, é buscar a direção de Deus. Porque todas as vezes que nós não buscamos a direção de Deus, nós nos prejudicamos, nós nos machucamos. Eu tenho aprendido no decorrer dessa caminhada, irmão, tudo, até uma viagem, irmão, seja perto ou seja longe, nós buscamos a direção de Deus. Senhor, posso ir? Eu lembro que uma vez eu estava com a viagem engatilhada, tudo certinho, tudo andando para dar certo. Deus vai e usa o pastor Luiz lá em João Ramalho e disse: "Não é para ir". Eu fiquei triste, fiquei aborrecido, mas eu não fui. Eu digo: "Eu vou arriscar? Eu conheço só o que eu estou vendo, né? Deus sabe o que está me aguardando lá na estrada, né? Então eu vou". Eu estou aborrecido, eu queria ir, mas eu não vou, porque Deus disse que não era para ir. E aí passou um pouco de tempo, Deus vai e usa o mesmo que disse que não era para ir: "Ah, agora vai, que vai dar certo". E fui, foi uma benção. Então, irmãos, essa passagem da separação de Abraão e Ló nos ensina isso, irmão. Decisões precipitadas, baseado no que os nossos olhos enxergam e contemplam, na maioria das vezes vai nos trazer prejuízo. Prejuízo em todas as áreas da nossa vida. Se nós analisar, irmão, o prejuízo que Ló teve com essa decisão, irmão, e olha que Ló era um homem justo. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus. Lá na galeria dos heróis da fé, fala que Ló era um homem justo e íntegro. Tanto que, mesmo que ele errou em ter se precipitado nessas coisas, mas o coração dele sempre temeu a Deus. É como nós, mano. Às vezes nós somos crente fiel, servimos a Deus, amamos a Deus, mas na nossa precipitação, às vezes nós tomamos as decisões erradas. E aí vem os prejuízos. Mas Deus é tão bom, irmão, que mesmo no prejuízo o Senhor vai lá e nos resgata e nos dá tudo de volta. Olha como Deus é bom, irmão. Eu fico maravilhado em ver a bondade de Deus, mas eu vejo a insistência do homem no erro. Que aí o Ló vai lá para as terras de Sodoma, e lá ele não sabia, mas o povo era um povo de coração má. Um povo que não honrava, não respeitava, não adorava, e era um povo que, por o contrário, eles insultavam a Deus. Grandes pecadores contra o Senhor. Não é assim que a palavra fala?
Eles eram grandes pecadores contra o Senhor, homens ímpios. E aí, Ló não sabia de nada disso. Por quê? Porque não consultou e foi para lá. E chegando lá, irmão, nós vemos que a coisa começou a desandar. Aquela beleza aparente, aquela fartura começou a se tornar num pesadelo. Por quê? O primeiro grande prejuízo que Ló teve foi um rei inimigo, juntou mais outros, invadiu aquela terra e levou Ló, destruiu a cidade, levou Ló, a esposa, as filhas, os servos de Ló e todo o patrimônio de Ló. Levou todo mundo cativo. Não deixou ninguém. Agora, talvez na cabeça de Ló, nesse momento, puxa vida, o que eu fiz? Aquele problema que eu achei que era problema de contenda de servo com os servos do meu tio, olha agora onde eu me meti. De contenda de pastores, agora eu virei escravo. De rei ímpio, perdi tudo. Perdi meu patrimônio, meu gado, perdi tudo. Minhas filhas e minha esposa agora são escravas do meu lado. E nós vamos ter que servir um rei ímpio. Aquele problema à vista desse aqui não era nada. E é assim que acontece, irmão. Quando o crente ele toma decisões precipitadas, ele lá na frente ele se enrola todinho, aí ele lembra e diz, rapaz, eu achei que aquilo era problema. Problema é hoje. Problema é hoje. Irmão, quantos a gente vê assim, né? Tem irmãos que, para fugir de uma luta, né? Disse, irmão, eu vou embora da cidade, já dei baixa na firma. Irmão, mas o irmão já buscou a Deus, já buscou a direção. Não, irmão, Deus está comigo, onde eu for. Amém. Tá mesmo, Ele vai te livrar. Mas, porém, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. E aí, lá na frente, aquela mesma pessoa que, fugindo de uma situação, de um problema, para resolver um problema, não buscou a Deus e foi para outro lugar, entrou noutra firma, mudou de cidade, mudou de igreja, mudou de tudo, achando que iria resolver. Agora eu estou num lugar maior, tem mais oportunidade, irmão. De repente, aquela mesma pessoa chega e diz, pastor, o que eu fui fazer? Eu achei que eu tinha problema. Agora eu sei que eu tenho problema. É a situação de Ló. Ló achou que tinha um problema de contenda de pastores. Agora ele tinha um problema de verdade. Porque agora ele era escravo de um rei ímpio, a esposa, as filhas escrava e o patrimônio perdeu tudo. Estava tudo na mão do rei. Você vai continuar a leitura, você vai ver o que aconteceu. Mas aí onde nós vemos o nosso Deus como Ele é bom. A bondade do grande Deus, irmão. A bondade de Deus. Mesmo nós não merecendo, irmão. Aí a Bíblia fala que ali quando levaram Ló cativo, mas a esposa e as filhas, os escravos e o patrimônio dele todinho, um servo de Ló conseguiu fugir. E ele foi e levou a notícia para o tio, para Abraão. Disse, Abraão, Ló, houve um rei lá que invadiu lá as terras de Sodoma, pegou Ló, pegou a esposa, pegou as filhas, pegou os outros companheiros meus e servos, e todo mundo levou escravo, levou cativo. O gado, os jumentos, os camelos, as ovelhas, levou tudo. As riquezas, levou tudo, não deixou nada. Não deixou nada. Aí, irmão, nós vemos a bondade de Deus. Abraão vai e diz, eu vou resgatar o meu sobrinho. Busca a Deus. Deus prepara ele, prepara ali ele junta ali os 318, né? Tem até as campanhas da Universal lá, né? Que eles fazem os 318.
e eles partem em busca de Ló e da família de Ló, irmãos. Olha como Deus é bom, irmão. O camarada escolheu errado, baseado no que viu, foi lá, fez sua vontade, errou, agora o prejuízo veio, e veio grande. Abraão podia dizer: "Não, ele escolheu", mas o verdadeiro servo de Deus, irmão, ele não faz isso. Ele quer ajudar. E quando Deus autoriza ele a ajudar, ele vai e vai com vontade, irmão. E Abraão vai ao encontro daquele rei ímpio, e a Bíblia fala, irmão, que ele guerreia contra aquele rei que tinha prendido Ló e liberta Ló, liberta a família de Ló e pega todo o patrimônio de Ló de volta, pega toda a riqueza de Ló de volta. Se você vê o que a Bíblia fala, que ele pegou tudo de volta. Pegou tudo e devolveu para Ló. Ó, tá tudo aqui, ó. Pode contar aí as ovelhas, os jumentos, os camelos, as tendas, os servos, tá tudo aí. Deus não é bom, irmão? Deus não é maravilhoso? Mesmo quando nós escolhemos errado, Deus é misericordioso. Ele chega e lança o diabo por terra, toma de volta o que o diabo tomou da gente, entrega na nossa mão e diz aí, ó, recomece. Seja, pegue a experiência ruim que você passou e comece novamente, mas comece certo. Aí, irmão, nós vemos como o ser humano é terrível, né? E Ló, irmão, voltando para o que Hebreus fala, né? E Ló era um homem justo, mas escolhia errado, irmão. Aí Abraão vai, devolve, entrega tudo. O que Ló faz? Escolhe ficar novamente em Sodoma. Escolhe novamente, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E continua lá na mesma cidade, na mesma terra. Irmão, é difícil, irmão. Não é fácil, o ser humano é difícil. Nosso Deus é muito bom, muito misericordioso. Mas nós, irmãos, nós temos que buscar muito a Deus. E às vezes a gente olha assim, diz: "Ah, mas era Ló". Não, às vezes o cenário muda, mas às vezes nós insistimos na escolha errada. Insistimos naquilo que Deus já deu o livramento, já mostrou que está errado e está dizendo assim para mim e para você, diz: "Ó, tá tudo aqui, eu te devolvo tudo que o inimigo tomou, só que decida certo". Aí nós vai novamente e escolhe ficar no lugar onde pertence o inimigo. Você já conheceu muitos assim? Tem certeza que já, né? E às vezes, infelizmente, a gente erra assim também, irmão. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus, ele é misericordioso. E aí, irmãos, Ló vai, permanece lá na cidade aonde não era para ele ficar, com a esposa, com as filhas, com os servos, e tava na cara que ia dar errado, né, irmã? Tava na cara. Tem coisa que não tem nem o que orar. Irmão, ora para dar certo. Não vai dar certo não, mas tu escolheu, aí. Não é assim que às vezes a gente fala? Porque já chegou o caso em mim: "Pastor, ora", eu disse: "Ó, irmão, isso aí não tem como dar certo". "Não, mas Deus", ó, irmão, conhece a história de Abraão e Ló? Lê lá. "Não, pastor, mas dessa vez pode", não vai dar certo, irmão, mas tudo bem. Deus, se tem uma coisa que Deus respeita, é o direito de escolha. Escolheu? Amém, irmão. Vai. Aí, irmãos, o prejuízo de Ló agora foi terrível, amargo. Porque agora, irmão, não foi só financeiro não, agora chegou a perder a esposa, que virou a estátua de sal, né, a esposa virou estátua de sal, e só escapou ele e as filhas. E só escapou também porque Abraão intercedeu. Novamente Abraão na história intercedendo.
E Deus teve misericórdia e arrancou Ló lá de dentro, antes que fosse destruído até mesmo Ló com as suas filhas. Olha o prejuízo das escolhas erradas. Então, tenha cautela quando você for escolher, você que é novo, um curso, uma faculdade, quando você for escolher o carro que vai comprar, a viagem que você vai fazer, a cidade que você vai mudar, a família que você vai entrar. Busca a Deus. Não escolha apenas pela o que aparece ser. Ah, mas é bom porque eu via tudo bonito, meu irmão. O inimigo é mestre em propaganda. O diabo, ele é mestre. A propaganda, ninguém ganha do diabo em propaganda. Porque a Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. Olha que coisa terrível, né? E enganaria, se possível, os escolhidos. Só não vai enganar porque você ora e busca a Deus e medita na palavra dele e Deus te revela. Por isso que é importante, irmãos, nós termos comunhão com Deus, porque Deus, ele nos orienta, ele nos abre os olhos para que nós não sejamos enganados. E quando nós insistimos no erro, ele dá o livramento. Quantos livramentos nós vemos na Bíblia, né, irmão? Pessoas que insistiram, Deus está dizendo, não vá, não vai dar certo. Eu lembro da viagem de Paulo, né? Quando eles levavam Paulo prisioneiro para Roma. Aí Deus vai e revela para Paulo, diz, ó, fala para a turma pro capitão do barco aí, que eles aguardem um período aí que vai vir uma tempestade para frente. Não vai não. Aí Paulo chama o capitão e orienta o capitão a revelação. Deus revelando, ó, não vai não, que rapaz, você não está em condição de orientar ninguém não, você é um prisioneiro aqui, né? Destrataram Paulo, zombaram de Paulo. Aí Paulo disse, pois tá bom, então continua a viagem. Quando chegou lá na frente, irmão, que a maré virou, e a tempestade começou, e os ventos assopravam, e o barco parecia que despedaçar, aí o capitão lembrou de Paulo. Corre lá e chama o rapaz lá. Aí Paulo disse, ó, Deus é tão bom que ele vai poupar as nossas vidas. Ninguém no barco vai morrer, porém, o prejuízo vai ser grande. Material e financeiramente não vai escapar nada. Vai. O barco, a mercadoria que vocês transportam, vai tudo para o fundo do mar. Mas Deus é bom, deixou as nossas vidas. E do jeito que Paulo revelou, aconteceu. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Vale a pena ouvir a orientação de Deus. Vale a pena ouvir o conselho de Deus. Então, quando Deus te falar vá, pode ir, irmão. Quando ele disser não vá, não vá não. Porque se você for, você vai ter prejuízo. Ele vai te livrar, vai. Ele livra, irmão. Deus, ó, se tem uma pessoa que já viu os livramentos de Deus, foi eu. Livramento de morte, livramento de acidente, livramento de tragédia. Eu vi da mão de Deus. Meu irmão estava contando aqui, né? O livramento que o caminhão bateu no trator. E geralmente, irmão, esses acidentes de beira de pista, quando escapa um pneu, pois onde pega, destrói tudo. Teve uma senhora que morreu ali entre João Ramalho e Tupã. Ela vinha atrás de uma carreta, escapou um patim de freio. Uma professora. O patim escapou, quicou na pista, bateu no para-brisa e cravou na testa dela. Ela morreu na hora. Lá na minha cidade, lá em Araripina, um cabeleireiro famoso, chamava Vailson Cabeleireiro. Ele indo para a cidadezinha ao lado, Marcolândia, que é pertinho, ele
subindo a serra, já tinha acabado de subir a serra, veio uma carreta, passou a carreta, ele tinha um Monza. A carreta soltou uma pedra, essas pedras de picha, bateu, a pedra veio, bateu no para-brisa dele. O para-brisa naquela época tinha aqueles para-brisa que quebrava e ficava os pedaços grandes, diferente dos de hoje, né, que hoje eles quebram, eles fica tem uma fibra que o dele era daqueles mais antigos, então quebrou e o vidro veio uma lâmina de vidro e cortou a garganta dele. Ele morreu esgotado dentro do carro. Então, irmãos, Deus livra, Deus cuida da gente, cada coisa que era para ter acontecido uma atrás, não aconteceu por quê? Porque Deus livrou, Deus deu livramento, Deus cuida. A nossa vinda aqui, irmão, não é em vão não. Nós não sai lá de João Ramalho, anda 152 quilômetros à toa não, é para adorar um Deus vivo, poderoso, que cuida da gente, cuida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da nossa família, que realmente nos protege. E mesmo quando nós erramos, como nós errou, ele vai lá e nos resgata. E aí nós erramos de novo, ele vai lá e nos tira do meio do fogo. Mas nós temos que evitar o erro, não. Porque quando nós insistimos no erro, irmão, nós tomamos muitos e muitos prejuízos. E não precisa isso, né? Não precisa isso. Precisa obedecer, que é melhor do que o sacrificar. Amém?